ô Poli, a gente volta. O meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação, iniciando a segunda aula de hoje. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aí, já etapa 5. O que a gente está revisando? Você que já estava conectado, para você que está se conectando agora, a gente está iniciando nossa revisão semestral, cálculo da área das principais figuras planas. Quais, professor? Só todas. Quadrado, triângulo, trapézio, losango, paralelogramo, círculo e suas partes. O que a gente fez no nosso primeiro momento? A gente fez aquele feedback rápido para você que perdeu quaisquer uma das nossas aulas, entender, professor, o que eu, como aluno, já tenho que saber para resolver tranquilamente cada uma dessas situações. Além do mais, além, claro, no caso que eu tenho que saber, professor, operacionalizar, né, professor? Saber somar, subtrair, multiplicar, dividir tranquilo. Por quê? Se eu já souber, professor, operacionalizar, eu vou pegar, professor, e aprender cada uma daquelas relações, professor. Triângulo tem fórmula, quadrado tem fórmula, vocês ainda lembram aí? Vê se você, vou falando aqui, vai tentando mentalizar cada uma das fórmulas para ver se você já aprendeu. Professor, quadrado, pensa aí, lado ao quadrado. Retângulo, professor, retângulo, base vezes altura. Vê se tu vai acertando junto comigo. Paralelogramo, base vezes altura também, é igual, não é? Professor, triângulo, base vezes altura, dividido por 2. É só lembrar que é o retângulo dividido por 2. Professor, depois do triângulo, vem losango. Losango, professor, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Se você lembrou, já está de boa, está tranquilo. Professor, depois do losango, trapézio. Trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Professor, é a questão que o senhor deixou lá, não foi? Deixei uma questão de trapézio. Professor, círculo. Professor, círculo é πr ao quadrado. Triângulo equilátero, gente, pense num triângulo importante. Triângulo equilátero vai acompanhar vocês durante toda a geometria plana, gente. E digo mais, eu vou ter outras geometrias. Eu tenho a geometria espacial, eu tenho a geometria analítica. E esse triângulo retângulo também está presente nessas geometrias aí. Então, como que era a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembrou? De cabeça, sem estar olhando para a folha. Se tiver lembrado de todas essas fórmulas que eu acabei de colocar, cara, já está quase 100%. Professor, sabe quais as que não lembro ainda? Área do setor e área da coroa. Alguns dizem para mim que ainda não lembram direito dessas duas. Como foi a orientação? Eu disse que você lembrasse da área do círculo. Não era πr ao quadrado? Era, professor. A área do círculo era πr ao quadrado. Se a área do círculo era πr ao quadrado, o senhor disse que para achar o setor, era só fazer πr ao quadrado vezes o ângulo do setor e o resultado dividido por 360. E a da coroa, professor? A área da coroa circular. Da coroa circular, professor, era a área da grande menos a área da pequena. Vamos finalizar aquela questão lá? Vocês fizeram? Vocês tentaram fazer? Quanto foi que deu lá? A área do trapézio. Deixei no finalzinho da primeira aula. Vamos lá? Vem cá comigo. Tá aí na telinha de vocês, para você que está se conectando agora, área das principais figuras planas. Vamos fazer aí uma revisão geral e a gente já está fazendo na realidade. Parei nessa atividadezinha aqui, professor. Ele quer que nós calculemos aqui a área de um trapézio. Ele já me deu todas as informações ali. Ele já disse que as bases na realidade eram 28 e 44. Concluo que o 44 é a base maior, o 28 é a base menor. É lógica, né, professor? E o lado perpendicular às bases, o 8 ali vai ser a minha altura. Então, o meu trabalho aqui, se eu já aprendi a fórmula, é de substituição. Vamos, então, nós lá, tá? Substituindo. Então, para o cálculo dessa área aqui, professor, se você fez, posta para a gente aí, ó. Vai ser a base maior, que é 44, mais a base menor, que é 28, vezes a altura, que é 8, e o resultado dividido por 2, professor. Viu só o que foi que eu fiz? Não foi tranquilo? Base maior, botei lá no lugar do Bzão 44,
No lugar do Bzinho eu coloquei 28, no lugar do H eu coloquei 8 e da fórmula dividido por 2. Vou fazer a conta aqui. A área, professor, vai ser, quanto é que dá 44 mais 28, professor? Deixa eu ver aqui. Prof, 44, 4 com 8 dá 12, 60. Professor, 44 com 28, eu fiz aqui a soma, dá 72. Só ajeitar esse 7 aqui. Vai ficar 72 vezes 8 e o resultado dividido por 2. Quanto é que dá 72 vezes 8, gente? Quanto que dá 72 vezes 8? Professor, dá um número grande. Prof, simplifica antes, professor. Faça a simplificação antes para a gente diminuir o tamanho da conta. Você quer que eu simplifique o 72 com 2 ou o 8 com 2? Tanto faz. Professor, se eu simplificar o 72 com 2, quando eu digo simplificar, é dividir literalmente o 72 com 2. 72 dividido com 2, professor, daria 36. Ia ficar 36 vezes 8. Ou eu posso simplificar, professor, o 8 com o 2, professor. Se eu simplificar o 8 com 2, dá 4. Aí ia ficar 72 vezes 4. Professor, simplifica o 8. A maioria iria simplificar o 8. Se eu simplificar o 8 com 2, 8 dividido por 2 vai sobrar 4. Então, só é nós multiplicarmos quem sobrou aqui. Quem foi que sobrou, professor? Sobrou 72 e o 4. Só fazer a conta. 72 vezes 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 7 vai dar 28. Professor, a área desse trapézio é 288, o quê? Metros quadrados, professor. A área desse trapézio seria 288 metros quadrados. Professor, para todo trapézio, independente da classificação, é sempre essa mesma relação? É sempre essa mesma relação. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos para mais questões da nossa revisão. Calcule a área de um círculo cujo raio mede 6 metros. Gente, para calcular a área do círculo, primeiro eu tenho que saber a fórmula, professor. E reconhecer, professor, quando eu tenho um círculo, quando eu falo de círculo e eu quero descobrir, professor, a área, a primeira informação que eu tenho que buscar, gente, sabe qual que é? É o valor do raio, professor, que é a distância do centro até o contorno. Essa informação ele já me deu, professor. Ele disse que o raio mede 6, professor. Então, eu já sei que essa distância é 6 metros. Por que que eu tenho que ir atrás do raio, professor? Porque a fórmula, professor, que eu tenho para o cálculo da área do círculo, professor, é π vezes o raio ao quadrado. Você já aprendeu a área do círculo aí. A área do círculo é só pegar π vezes o raio ao quadrado. Então, professor, eu estou lendo a questão aqui e eu estou percebendo que ele não nos forneceu o valor do π. Não forneceu. Então, quer dizer que eu só vou fazer a conta com aquele raio que está ao quadrado. Então, a área desse círculo vai ser igual a π, ele não me deu o valor do π, não pediu para me substituir, por 3,14, então eu só vou repetindo, vezes o raio, que é 6 ao quadrado. E, professor, então é fácil para calcular a área de um círculo. Eu só vou fazer aquela potência ali. Quanto que é 6 ao quadrado? Professor, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Então, a área do círculo, professor, vai ser igual a 36 π, professor, metros quadrados, professor. Acabou? Acabou, gente. Sério? Só isso, professor? Só isso. Aí eu faço a potência, 6 vezes 6, 36, repete o π. Professor, quando que eu sou obrigado a substituir este π e por qual aproximação eu devo fazê-lo? Gente, só se aqui na questão viesse assim, ó, use π
valendo aproximadamente 3,14. Se a questão vier me dando esta informação, aí sim, você tem que substituir. Mas você vai deixar para fazer essa substituição somente no final da conta. Você já chegou nesse resultado aqui? Aí você vai finalizar, professor. A área do círculo vai ser 36, não era 36π? Você vai fazer 36 vezes 3,14 e fazer essa multiplicação. Mas entenda, aqui, professor, já acabou. Ali já é a resposta. Eu posso deixar com aquele π no final? Pode, professor. A área do círculo é 36π. Ah, professor, então aqui, se eu fizer essa conta, 36 vezes 3,14, deixa eu ver quanto é que dá aqui. 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 6 vezes 1, 6, 7, 8, professor. 6 vezes 3, 18. Professor vai agora, bota o igual. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 1, 3, com 1 que subiu, 4. 3 vezes 3 dá exatamente 9, professor. 3 vezes 3 dá 9. Prof, diz uma coisa. Diz uma coisa aqui, professor. Agora soma, né? Vai dar 4. 8, 2, 10, sobe 1. 8, 4, 12, 1, 13. Sobe 1. 9, 10, professor, deu 11. Volta duas casas. Professor, área do círculo aqui, ó. Eu vou até colocar aqui igual com o tiozinho em cima, professor. Igual com o tiozinho em cima. Por quê, professor? Porque quando eu faço essa multiplicação com 3,14, eu estou encontrando uma aproximação desse valor, professor. Deu exatamente 113,04. Professor, por que é aproximado? Porque o π, gente, ele é um número irracional. Ele é um número irracional. Se ele é um número irracional, ele é uma dízima não periódica. Opa, grande Gabriel, seja bem-vindo, meu querido. Então, sempre que eu fizer a substituição do π, o resultado que eu estarei encontrando é sempre um resultado aproximado. A unidade não muda, continua sendo metros quadrados. Continua sendo metros quadrados. Então, vamos lá, professor, mas eu poderia ter deixado 36π? Poderia. Por quê, professor? Porque ele não pediu para a gente considerar a aproximação do π. Existem situações, problemas que a questão pode estar aproximando o π só para 3, para facilitar. Ele pode botar lá, use o π valendo 3. Aí você só vai pegar o 36 e multiplicaria por 3. Professor, diga uma coisa. Se eu tiver numa prova objetiva, se eu tiver numa prova de marcar, e ele pede, professor, que eu ache a área de um círculo, ou que eu tenha a necessidade de substituir o π por um valor. E lá na questão, professor, ele não disse quanto que eu deveria considerar o π. Se eu considerava o π com aproximação com duas casas decimais, com uma casa decimal, ou, professor, só sem casas decimais. O que eu faço, professor? Você vai olhar para as respostas, você vai olhar para as tuas alternativas. Se as tuas alternativas tiver uma casa decimal, você usa a aproximação com uma casa decimal do π, você usa 3,1. Se a tua resposta tiver com duas casas decimais, com 2 dígitos à direita da vírgula, você usa o 3,14. E se as respostas para a área do círculo der um número inteiro, gente, na grande maioria é porque a aproximação do π foi o 3 batido, beleza? Mas cada questão uma questão. Me pegaram a ideia aí. Professor, faz mais aí. Calcula para mim a área de uma coroa circular. Coroa circular é uma parte do círculo, professor. Como é que eu faço para achar a área da coroa? Além de saber a fórmula, lógico. Professor, a coroa, para achar essa parte do círculo é fácil. Eu lembro que o senhor falou que para achar a coroa, professor, eu tenho que calcular a área de 2 círculos, professor. Eu vou ter um círculo maior e eu vou ter um círculo menor dentro, professor. O que seria a área da coroa? Professor, a área da coroa seria essa região que eu estou dando destaque aqui, ó.
como se fosse a parte do pneu, a borracha do pneu, professor. É como se eu pegasse, professor, a área da coroa é tu levar o pneu do borracheiro e tu arrancar a calha, professor. Arrancar a calha. Vai sobrar só a borracha. Quando eu estou falando só a borracha, só a visão, professor, lateral do pneu, professor. Porque o pneu todo ele é uma figura espacial, porque ela tem 3 dimensões, professor. Então, é só uma associaçãozinha mesmo. Ou então, pega aquela moeda de R$1, não tem uma moeda de R$1? Ela tem, não sei se dá para você perceber lá, mas na moeda de R$1, professor, ficam duas imagens, né, professor? Tem a imagenzinha dentro, acho que é de uma cor e fora assim um pouquinho dourado, fora. Então, como é que eu faço só essa área aqui, professor? O senhor vai calcular a área da grande, professor. Então, significa dizer que eu tenho aqui o raio da grande. Quanto é o raio dessa maior aqui, professor? Ele deve ter medido. Calcule a área de uma coroa circular, determinado por duas circunferências concêntricas. Quando eu tenho circunferências concêntricas, são circunferências que têm o mesmo centro. E os raios, ele disse, professor, que é 3 centímetros. Da grande, lógico, que é 3 centímetros. E tem o raio da pequena aqui, professor. O raio da pequena é 1,5, professor. Como é que a gente vai fazer? Professor, calcula duas áreas. Eu tenho a fórmula pronta. A fórmula pronta é essa aqui, ó. A área da coroa é π vezes o raio da grande ao quadrado menos π vezes o raio da pequena ao quadrado. Se eu quiser, eu posso jogar direto na fórmula. Ou eu posso fazer o cálculo das duas áreas separadas. Fazer a área, professor, de um círculo que tem raio 3, guardar. Fazer a área de um círculo que tem raio 1,5 e guardar. Fazer o que com esses dois resultados que eu guardei, professor? Subtrair um do outro, professor. Mas eu já posso fazer direto aqui, ó. A área vai ser π vezes o raio da grande ao quadrado menos π vezes o raio da pequena. Professor, aqui eu tenho que substituir o π pelo 3,14. Olha, mesmo que a questão tivesse pedido isso para você, você só faria essa substituição depois que você fizesse essa subtração. Porque senão você teria que substituir o π duas vezes. Professor, lê a questão comigo. Calcula a área da coroa circular determinada por duas circunferências concêntricas de raio 3 centímetros e 1,5. Ele nos forneceu o valor de π? Não. Então, eu posso deixar a resposta em função de π? Pode. Só calcular as potências. A área da nossa coroa vai ser π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, professor, é 9. Então, aqui vai dar 9π menos π vezes 1,5 ao quadrado. Aí você tem que fazer a conta. 1,5 ao quadrado não é 3, é 1,5 vezes 1,5, professor. Se eu fizer a conta 1,5 vezes 1,5, dá 2,25, professor. Então, vai dar 2,25π. Professor, agora só é subtrair esse desse. A área da coroa circular, quanto é que dá 9π menos 2,25π? Aí você pode dizer, professor, eu não sei subtrair esse negócio com π, não. Gente, você subtrai só os números. É 9,00 para subtrair de 2,25. Subtração normal de número decimal. Tem que pedir emprestado, vai ficar 10 menos 5 dá 5. 9 menos 2, professor, dá 7. 8 menos 2, professor, porque pediu emprestado, ficou só 8. 8 menos 2 dá 6. Vírgula debaixo de vírgula. Facinho, né, Gabriel? 6,75. Eu vou lá e repito o π. Unidade. Centímetros quadrados. Professor, e se ele tivesse pedido para mim usar o π, professor, igual a 3, por exemplo, aí eu ia fazer 6. Agora sim, no final da conta,
Caso a questão tivesse pedido, aí sim eu teria a obrigação de fazer a substituição. A questão não pediu. Então, a resposta parou aqui? Parou aqui. E lá na tua prova do Enseja, ela vai estar desse jeito, com o pi no finalzinho, gente. Então, deu 6,75 pi centímetros quadrados. Deu certo? Vocês entenderam? Professor, eu acho que sim. Eu acho que deu para entender aqui. Então, vamos que vamos. Qual é a outra parte que nós ainda não treinamos? Eu calculei, fiz uma questão de área de círculo. Eu fiz uma agora de coroa circular. Recordei o processo. Professor, está faltando o senhor calcular a área, professor, do setor. Aliás, essa aqui é a área da coroa circular. Está faltando, não é isso? Coroa circular, está faltando do setor circular, que o senhor não treinou ainda. Professor, diga uma coisa. O senhor acabou de encontrar que a área dessa coroa circular deu 6,75 pi. Então, se eu cheguei aqui, centímetros quadrados, parou? Parou. Mas, se ele colocar para mim, use, professor, por exemplo, pi aproximadamente 3,1. Ele não me deu 3,14, ele deu 3,1. Eu substituo 3,1 e não 3,14? Você substitui 3,1. Se ele tivesse pedido por 3,14, aí você substitui 3,14. Quanto é que vai dar a área dessa coroa, professor, caso eu venha a fazer a substituição? Só fazer a conta agora. Vai ser 6,75 vezes 3,14. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Sobe 3. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27. 4 já fez a parte dele. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. O 1 também já fez a parte dele. 3 vezes 5 dá 15. Coloca o 5. Sobe 1. 3 vezes 7, 21. Com 1 que subiu, 22. Sobe 2. 3 vezes 6, 18. Com aquele 2, professor, 20. 0. 5. 7, 7, 14. Com 5, 19. Sobe 1. Professor, 6, 7, 8. 9, 10 e 1, 11. Sobe 1. Professor, 1 e o 2. Professor, aqui na hora de voltar as casas decimais aí, tem que obedecer isso, Gabriel. Eu vou botar a vírgula onde? É só você entender o seguinte, quando você multiplicou, por que eu estou fazendo a conta mesmo aqui para mostrar para você? Para você não se atrapalhar com a vírgula. Eu vou ter que colocar a vírgula nessa resposta. Esse 6,75, professor, ele tem quantos dígitos depois da vírgula? Professor, depois da vírgula, ele tem 2 dígitos. O 3,14 também tem 2 dígitos, que é o 1 e o 4, e lá em cima o 7 e o 5. Significa dizer, professor, que esse cara tem 2 casas decimais. Este cara tem 2 casas decimais. 2 casas decimais mais 2 casas decimais, quer dizer que na resposta eu vou ter que voltar 4 casas. Ó, 1, 2, 3, 4. A vírgula vai ficar aqui. Professor, a área desta coroa vai dar aproximadamente 21,195 centímetros quadrados. Essa seria a resposta com a substituição do 3,14. Mas só lembrando, nem pode até colocar o zero lá no final, mas nem precisa, Gabriel. Eu fiz questão de fazer lá a multiplicação para a galerinha ver lá a questão da vírgula lá, que o pessoal diz que esquece sempre quantas casas decimais tem que voltar. Vamos para mais. Está faltando o senhor fazer a área do setor circular, professor. Professor, setor circular é a fatia da pizza, né, professor? A área do setor circular, professor, é de acordo com o ângulo. Já me deu raio de 5 centímetros, professor. Desenha para mim aí um setor circular. Eu tenho aqui o círculo, tenho aqui o centro. Professor, o setor circular é essa fatia da pizza aqui, gente, ó. Essa região que eu estou pintando é o meu setor circular. É isso que ele quer que eu calcule. Como é que eu faço, professor, para achar a área de um setor circular? Eu posso usar a fórmula,
ou eu posso fazer uma regra de 3. Por regra de 3, tem aluno que diz que prefere regra de 3. Por fórmula, professor, por fórmula eu tenho que lembrar da fórmula. Como é que eu calculo a área de um setor? O setor aqui, professor, ele diz que é um setor de uma circunferência que tem raio 5 centímetros, professor. Que tem raio 5 centímetros, professor. Então, vamos nós. A área do meu setor, professor, se eu lembrar da fórmula, é π vezes o raio ao quadrado. Tu lembra? Até aqui isso é a área do círculo, πr ao quadrado. Agora, para achar o setor, eu multiplico isso aqui com o ângulo e tudo eu divido por 360 graus. Agora, nós fazemos essa conta aqui. Quanto é que vai dar, professor? Se você não lembrar da fórmula, se você disser para mim, professor, eu sei a área do círculo, mas a do setor eu não aprendi direito. Só com a área do círculo eu consigo chegar na área do setor? Conseguimos também. Vou fazer dos dois jeitos, com a fórmula. Deixa eu ver se eu coloquei espaço. Não, vou dar um espaçozinho aqui do lado. Professor, faz com a fórmula e faz por regra de 3. Vou fazer dos dois jeitos, tá bom? Então, professor, a área do nosso setor vai ser π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes o ângulo, que é 60, dividido tudo por 300 e... Aqui, gente, é imprescindível que, quando possível, você realize as devidas simplificações. Ali eu vou ter que fazer a conta do 5 ao quadrado, que dá 25, só que eu posso tentar fazer a simplificação daquele 5 ao quadrado, professor, com 360, ou do próprio 60 graus com 360, que é o mais adequado aqui, professor. Esse 60 dá para dividir com esse 360, ou melhor, dá para simplificar. Tanto 60 graus quanto 360, ambos são divisíveis por 60. 60 dividido por 60 dá 1, 360 dividido por 60 sobra 6. Resolvendo a conta, professor, nós vamos ter que π vezes o 5 ao quadrado, que é 25, vezes 1. Professor, a área desse setor circular vai dar 25π sobre 6. Lembra lá quando eu comentei com você que a única coisa que você pode fazer aí, professor, a única coisa que dá para fazer é ver a possibilidade de dividir o 25 com o 6. Se não der de dividir, eu deixo desse jeito mesmo, 25π sobre 6, e nem dá para dividir nem simplificar. Centímetros quadrados. Fica essa conta bem aí, Gabriel. Entendeu? Eu não vou me arriscar em fazer a divisão justamente porque eu sei que ela não é exata. A não ser que eu esteja lá, professor, na prova, e na prova tiver lá a letra A, B, C, D, e não vier desse jeito aí, ó. Aí eu teria que fazer a divisão mesmo. Ou até mesmo, ele me dá o π, que é 3,14, para complicar um pouquinho, para me dar um pouco mais de trabalho. Aí teria que fazer 25 vezes 3,14 dividido por 6. Não, é ideal. O ideal é deixar a fração, mas só um cuidado. Deixar na fração, desde que ela esteja na forma simplificada. Professor, e por regra de 3? Dá para fazer? Dá, gente. Só vou montar aqui para vocês entenderem, tá bom? Por regra de 3, gente, como é que eu acho a área da fatia da pizza? Como é que eu acho, professor, a área de um setor circular? Por regra de 3. É só vocês entenderem, gente, que aquele setor circular é um pedaço do total. Ou seja, é um pedaço que é proporcional ao ângulo que esse setor determina nesse círculo. O círculo inteiro, professor, ele descreve o ângulo de 360 graus, professor. Então, eu posso dizer que a área do círculo, professor, a área do círculo inteiro está para 360 graus. Assim como a área do setor está para o ângulo do setor. Seria essa a relação. Espera aí, professor. Então, aqui na nossa situação, essa área do círculo aqui, que dá o 360 graus, é a fórmula dele, ou seja, π vezes o raio do círculo ao quadrado,
está para 360 graus, assim como a área do setor, que é o que eu quero, está para o ângulo do setor. Deixa eu só ajeitar esse alfa aqui, então o pessoal vai acabar assistindo depois, achar que é um 2, não é um 2. É o símbolozinho grego, é o alfa, professor, que representa o meu 60 graus. Se eu fosse fazer a conta, professor, ia ficar π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, está para 360 graus. Aí vai ficar, professor, a área do setor, que é o que eu quero, está para o ângulo do setor, que é 60 graus. Você vai só fazer essa continha aí, ó. Você vai fazer produto dos meios pelos extremos, esse vezes esse. Você vai encontrar o mesmo resultado, que a área do setor, simplificando, resolvendo, vai dar 25π sobre 6 centímetros quadrados. Mesmo resultado da anterior. Só que nós fizemos por regra 3. Sempre que eu quiser, professor, eu faço PR ao quadrado, está para o ângulo total, a área do setor está para o ângulo do setor. Prof, foi trabalhado cada uma das figuras, professor. Foi trabalhado cada uma das figuras. Vamos começar questões contextualizadas, vamos começar questões mistas, professor, que é aquelas que a gente resolve ou por partição ou por exclusão. Tipo, essa aqui é uma questão muito cobrada nas avaliações do Enseja. Para colocar o piso em um salão de formato retangular, cujas dimensões são 6 metros de largura e 8 metros de comprimento, professor, está aqui o meu salão. Eu faço um esboçozinho, tá bom? Para facilitar. Aí o meu salão, professor, ele disse que tinha 8 metros de comprimento, 6 metros de largura. Ele disse que gasta-se R$20 por cada metro quadrado para colocar o piso, né, professor? Para comprar o piso, diz que o piso é R$20 o metro quadrado. Ele quer saber qual que é o total que vai ser gasto para cobrir, professor, para revestir aqui, ó, o piso desse salão, professor. Cobrir todo de piso, professor, a figura aí, ó. Quanto é que vai dar, professor, para cobrir tudo de piso? Professor, vamos lá. Se ele disse que cobra para mim, professor, R$20, deixei espaço, R$20 por metro quadrado, vamos descobrir primeiramente a área total desse salão, professor. A área, o salão aqui tem um formato retangular, que ele falou para mim aqui, ó. Então, eu tenho que saber como calcular a área de um retângulo. Foi a primeira coisa, né, professor? A primeira fórmula que nós recordamos com vocês hoje. É base vezes altura. Então, a área desse salão, professor, é a base dele, que é 8, a altura dele, que é 6. 6 vezes 8, professor, vai dar 48 metros quadrados. Pronto, professor. Achei a área desse salão. Professor, tipo assim, essa área aí, para cobrir ela todinha, eu vou pagar quanto, professor? É isso que ele está perguntando para mim. Para cobrir toda essa área. Aí você vai lá na questão. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ele disse para mim, professor, aqui, ó, gasta-se R$20 por cada metro quadrado. Professor, gasta-se R$20 por cada metro quadrado. Professor, peraí. Se o senhor tem 1 metro quadrado, é R$20. 2 metros quadrados seria 40. 3 metros quadrados seria 60. Então, o senhor tem aqui 48 metros quadrados. É só o senhor multiplicar pelo valor cobrado, professor. Não é R$20 cada metro? Qual que vai ser o total gasto, professor? Professor, para cobrir esse salão, o senhor vai gastar exatamente R$960, professor. É o valor gasto para cobrir toda a superfície retangular deste salão.
Vocês entenderam? Eu poderia até ter feito uma regra de 3, só que aí tá fácil, professor. Tipo, 1 metro quadrado paga R$20. 48 metros quadrados paga X, cruz credo. Professor, era só pegar e multiplicar por 20. Vocês entenderam o gasto aí? Acharam caro para cobrir aí o salão? De 8 metros de comprimento por 6 de largura, vamos gastar R$960. Mas nas avaliações do Enseja, cobra muitas situações, problemas como essa, Gabriel. É para aferir se a pessoa recorda do conteúdo, se a pessoa, professor, está tendo cuidado com as unidades. É basicamente isso. Prof, me dá uma questão mista aí, professor, para me estar resolvendo. Olha só aqui, mista, professor, que é por partição, não é? Eu já bati o olho ali, professor, e eu estou vendo ali que aquilo ali não é um polígono só, mas sim a união de vários polígonos. Então, para a gente trabalhar com uma área de uma figura mista, essa daí, ela já facilitou um pouco a nossa vida, professor. Por quê? Porque ele já deu cortadinha para a gente, professor. Mas lá, professor, na hora da prova, a figura ela vai estar toda assim, ó. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ela vai estar toda assim. Não, riscou aqui. Canetinha. Não vai ter, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ali é vermelho. Pronto. A figura vai estar assim, ó. Deixa eu só cobrir ela toda aqui. Na prova a figura vai vir assim para você. Ah, mas não consegui cobrir as letrinhas. Eu pensei que eu ia conseguir cobrir, professor. Mas cobrir as marcações. Professor, eu não estou vendo onde cortar. Eu não estou vendo onde cortar. Lá na hora, eu é que vou ter que quebrar essa figura. Tem um jeito correto, professor, de cortar esta figura? Não, professor, não tem um jeito correto de cortar. Quem escolhe é você. Ou na horizontal, ou na vertical, tipo, do jeito que já estava aqui, cortava aqui, professor, cortava aqui, cortava aqui. Ou seja, professor, eu corto em quantos pedaços? Nos pedaços que você achar necessário. Então, se você fizesse esses cortes aí, você iria encontrar, professor, 4 regiões diferentes. Você ia encontrar, professor, 3 quadriláteros. Aliás, todos são quadriláteros, mas eu acho que ia dar 3 retângulos e um trapézio. 3 retângulos e um trapézio. Professor, é só calcular separado, que é o que a gente fala que é trabalhar com partição. Então, se eu fosse fazer aqui, professor, área 1. Área 1, professor, esse retângulozinho aí, da área 1 é o mais fácil. Ele tem 5 metros de comprimento por 8 metros. Como é que eu faço para achar a área? Professor, a área de um retângulo, seja ele qual for, é base vezes altura, professor. Então, a área dessa figura 1, professor, vai ser a base, que é 5, a altura, que é 8. 5 vezes 8 vai dar 40 metros quadrados, professor. Área 1 vai dar 40 metros quadrados. Área 2 é 5 vezes 6. Pulou a área 1, foi grande, Gabriel. Professor, achei aí, professor, a área da figura 1. Eu botei aqui, vou até botar para ficar igual, professor, das figuras, para me lembrar. Então, a área da figura 1 é base vezes altura. A área da figura 1 é 5 vezes 8, que dá o 40 metros quadrados. Professor, quanto é que dá a área da figura 2? A gente tem que pegar as dimensões dele aqui, professor. A figura 2, professor, que é essa aqui, é um retângulo ou é um quadrado, professor? A gente tem que conferir aqui, professor. Eu já sei que aqui, professor, embaixo é 5 metros. Falta a gente achar, professor, essa medida aqui, professor. Quanto é que vale essa medida aqui, professor? Prof, tipo assim, eu estou vendo ali, professor, que daqui para cá, professor, vale 14. E que daqui para cá, professor, vale 8. Então, significa dizer, professor, que a alturazinha lá é 14 tirando 8, para a gente achar a altura do nosso retângulozinho lá, ó.
É 14 menos 8. 14 menos 8 vai dar quanto, professor? Vai dar 6, tá certinho, Gabriel? Essa altura é 6 metros. É por observação mesmo que a gente vai estar achando esta altura. Vocês entenderam como foi que eu achei, professor? A alturazinha lá do retângulo, vocês entenderam como foi que eu achei essa medida aqui, professor? A alturazinha. Professor, o senhor pegou o 14, tirando o 8, ó. Se essa distância aqui, professor, é 8, professor, essa distância aqui também é 8, professor. Então, 14 tirando 8 é 6. Então, a área, professor, da figura 2 também é um retângulo. É base vezes altura, 30 metros quadrados. Área 3, professor, como é que vai ficar área 3? Sua área 3 aqui é outro retângulo, professor. É outro retângulo. Quanto é que dá a área 3, professor? Professor, o retângulo lá, eu já posso fazer as seguintes afirmações. Tipo, a altura dele, a altura do 3 é a mesma do 2. A altura é a mesma aqui, professor. Ó, esse segmento vocês acabaram de encontrar comigo, é o mesmo. Está um colado do lado do outro, professor. É 6 metros. E já vai ser igual, professor, a base maior da figura 4. Já vai ser igual a base maior do trapézio. Já vai ser igual a base maior do meu trapézio também. Tá vendo? Essa parte aqui é muita observação. Professor, tá faltando ali, professor, se eu encontrar a basezinha da figura 3, do retângulo 3. Professor, é 9 tirando 5. 9 tirando 5. Essa parte aqui vai ser 4. Professor, não entendi por que é 4 metros. Essa distância aqui não é 5, professor? É. Então, essa distância aqui também é 5, professor. Se ali é 5, ali em cima também é 5. Se tudo é 9, professor, o pedacinho do 3 tem que ser 4. Entendeu? Ah, professor, então, outro retângulo aqui. A área da figura 3 é base vezes a altura, que vai dar 24 metros quadrados. Para fechar, professor, só está faltando a área do trapézio, professor, que eu também já tenho todas as dimensões, professor. Ele só está de cabeça para baixo. Esse trapézio, se eu virar ele, professor, aí você vai entender aqui quem é quem, ó. Aqui é a base maior, professor, que é 6 metros. Aqui é a base menor, que é 4 metros. E aqui eu tenho a minha altura, que é 7 metros. Não trocar aí a questão das bases. Então, professor, a área desta figura 4 é a área do trapézio. É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A área desse trapézio, professor, vai ser a base maior, que é 6, mais a base menor, que é 4, vezes a altura, que é 7, dividido por 2. A área desse trapézio vai dar 10 vezes 7 dividido por 2. 10 vezes 7 dá 70, dividido por 2, 35 metros quadrados. E a figura toda, professor, quanto é que vai dar a área da figura toda? Você vai somar o 35 com o 24, com o 30 e com o 40, professor. A soma de todas essas áreas vai totalizar a área total da sua figura. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da revisão. Obrigado pela participação de todos. Finalizamos nosso semestre letivo. Desejo a todos boas férias, boa noite. Estou te aguardando aqui em agosto. Pode ser? Forte abraço e até lá. Fui! Tchau, tchau, galerinha!